aumente o volume e conecte-se à sua causa. Você vai ouvir o podcast De Propósito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Thiago Golgacian, idealizador e entusiasta do Atitude Coletiva, e hoje eu vou estar no comando de mais um episódio do podcast do Portal de Propósito, que é uma plataforma colaborativa, independente e livre que discute e reflete o propósito e causa social. E estamos em 3 jornalistas aqui na sala, isso aí, de gerações diferentes, mas conectados por um mesmo propósito e uma mesma ideia. Vou começar as apresentações. Eu tô do meu lado direito com o Samuel Leite, que gosta de basquete, de ficar com os filhos. É isso aí. Games, livros e podcast. Esse sou eu. Tô um pouco apreensivo porque no momento da gravação desse episódio tem jogo. Daqui a pouquinho, eu não sei se meu time vai jogar bem, mas a gente tá aqui literalmente por uma causa mais nobre. Então vamos em frente. E do meu lado esquerdo eu tô com Isaac Criscuolo, que gosta muito de séries, gosta muito também de livros, gosta muito de tecnologia. Sou o doido das séries. Toda hora tem 300 séries, né? Hoje em dia eu tô sofrendo muito. E a ansiedade para os próximos episódios, como fica? Curiosamente, eu controlo bem a ansiedade de séries, sabe? Eu gosto de esperar por uma semana, assim. Não gosto de ver todo, sabe, o modelo Netflix, assim, me incomoda um pouco. Curiosamente. Maratonar. Odeio maratonar, gente. E acho que é justamente isso que a gente vem falar hoje no podcast. Ansiedade é uma coisa que, independente do seu gênero, da sua geração, da sua idade, você sente ansiedade, é natural do ser humano. E a gente vem discutir hoje e abrir uma série, a primeira série, muito honrado em estrear alguns equipamentos aqui do podcast. Estamos inaugurando os nossos modernos e luxuosos estúdios aqui de São Paulo. A gente tá aqui, para quem conhece São Paulo, quem conhece Pinheiros, a gente tá aqui no prédio do Cívico, que é um coworking focado em empresas de impacto social. Então, gentilmente, eles emprestaram. Valeu, Cívico. O Cívico também abriga a digitar ali o portal de propósito, o qual vocês estão ouvindo, a equipe São Paulo. É a nossa casinha de São Paulo. Afiliada, muito chique. E aí a gente começa justamente falando sobre ansiedade numa série que vai ter aqui no podcast Dores da Alma, com o primeiro episódio, Ansiedade. Nome forte, Dores da Alma, né? Bom nome, né? Um jornalista tem que criar algo impactante. Se é impacto social, a gente cria tudo com impacto. Por falar nisso, eu vou começar então esse papo com um dado que acho que a gente pode começar a refletir um pouco sobre ele. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, divulgou no dia 4 de junho, ou seja, 3 dias atrás, alguma pesquisa que diz que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Cerca de 10% da população sofre de algum tipo de ansiedade diagnosticada. Agora me digam como vocês dois, meus colegas de profissão, encaram a ansiedade do dia a dia. Posso começar? Como você é ansioso, eu vou deixar você começar. Eu sou diagnosticado com TAG, que é tipo transtorno de ansiedade generalizada, que é quando a ansiedade sai do... Posso estar errando a definição técnica. A gente vai errar muito definições técnicas, por natureza hoje. Que a gente não é médico, mas é quando a ansiedade sai do controle natural dela, que é... A ansiedade serve para proteger a gente do perigo, né? Então, sei lá, você sentiu que pode ser assaltado, a sua ansiedade vai ser ativada e aí você vai procurar se salvar ou se manter seguro. E a ansiedade generalizada é quando qualquer coisa tá desregulada ali, né? O corpo, qualquer coisa te dá ansiedade, essa sensação de urgência extrema. E eu acho que esse dado é muito curioso, né? Eu acho que tem 2 semanas, mais ou menos, que a Organização Mundial da Saúde também falou do burnout como doença, né? E eu acho que a ansiedade tem muita relação com o outro, né? Curioso, agora eu tô pensando ali como que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. A gente tem motivos para estar bem ansioso, inclusive. Vivemos uma ferveção social, política, cultural que faz com que sejamos ansiosos, né? Acho que a gente passou por obviamente, globalmente falando, a tecnologia ajuda a gente também a estar mais ansioso. Quando a gente está com 20% de bateria, a gente já começa a ficar ansioso por uma tomada, porque a gente tem medo de desconectar do mundo, né? E acho que é justamente o nome dessa série, Dores da Alma, né?
a gente acaba potencializando algo nosso. E pensando no Brasil, acho que a gente tem muito motivo para estar ansioso desde a época que os portugueses chegaram. É verdade. Eu gosto de fazer uma reflexão que é, quando eu vejo esses dados, eu penso assim, será que a gente está mais ansioso por todo o contexto tecnológico, informacional, excesso de informação, ou a gente está olhando mais, com mais detalhe, mais cuidado para isso, sabe? Para tentar diagnosticar, ter dados sobre isso, sabe? O quanto antes a gente sentia algumas coisas que a gente não sabia o que era e que hoje tem todo esse diagnóstico e o que é ansiedade. Eu acho que tem as duas coisas. Eu, como o mais ancião aqui, eu vivi um pouco, a gente estava falando um pouquinho rapidamente sobre isso, eu com o Thiago, antes da gente começar a gravar, porque eu sou de uma geração que eu vivi intensamente a inclusão digital, no sentido de novas tecnologias nos aproximarem de um monte de coisa, e esse olhar de internet time, né? Quer dizer, eu peguei o comecinho do tipo... Como a pessoa não me respondeu, porque pegou aquela onda da velocidade do clique. Se eu cliquei em alguma coisa e essa ação gerou uma outra reação, as pessoas precisam necessariamente responder a algo para mim e eu ser obrigado a responder a algo a alguém na mesma velocidade do clique, entende? Então, eu peguei a geração que você ficava o dia inteiro sem telefone e o telefone servia para ligar para uma pessoa, né? A gente costumava usar a expressão alô, que é uma expressão muito antiga, né? Que a gente usava no passado. Então, eu acho que tem isso, sim. Tudo fica muito mais rápido, de fato, mas também, e aí eu acho que isso é algo positivo para a gente celebrar, também existe muito mais metodologia, existe um olhar muito especial para você tratar diagnósticos e tudo mais que a gente não tinha no passado, né? Hoje em dia, o que a gente costuma metaforicamente brincar que, ou quando o cara não sabe o que você tem, ele manda que você tem uma virose. A gente tinha viroses psíquicas, mentais, né? Então, era tudo louco, era, né? Até a popularização de você olhar para questões mentais ou para questões que de alguma forma não tem conexão, seja com psicologia ou psiquiatria, é algo relativamente novo, se a gente for pensar bem, né? A popularização desse tipo de coisa, né? Então, sempre houve muito preconceito, hoje menos para esses temas. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial nesse sentido, ao mesmo tempo um acúmulo de questões relacionadas a essa agenda de doenças mentais ou de ansiedades ou de questões que vão fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia, infelizmente. Me parece que, pelo menos é uma percepção minha, isso deve se constatar provavelmente em uma pesquisa. A OMC já deve ter falado sobre isso daqui a 3 semanas atrás, mas a impressão que eu tenho é que o que a gente percebe hoje como o grande mal da sociedade, da saúde, ou a grande doença, que são as doenças relacionadas a cardio, a coração, né? Elas vão ser, em algum momento, talvez brevemente, substituídas por doenças, por demências, por questões relacionadas a problemas mentais e tudo mais, né? A própria quantidade de pessoas que a gente tem, sempre tem alguém perto da gente, ou próximo da gente, que tem ou Alzheimer, ou Parkinson, ou coisas que são demências pontuais, que ainda talvez não tenham necessariamente, do ponto de vista de metodologia, algum tipo de conexão com ansiedade e tudo mais, mas eu acho que elas são potencializadas, de novo aqui o achismo imperando, né? Mas acho que elas são potencializadas por essa sociedade ansiosa, por esse mundo ansioso que a gente vive, né? A gente vem de uma régua de gerações e suas respectivas doenças, porque a gente também tem a necessidade de colocar tudo em rótulos, né? Sim. Então a doença da geração, a geração é um rótulo, a doença é um rótulo, tudo acaba virando um rótulo. E a gente fica ansioso para saber em qual rótulo a gente se enquadra ou para entender alguma coisa dentro de um rótulo, né? É muito louco. Então, falando de rótulos, né? A gente vai rotular um pouco de doenças e até ouvir um pouco também de vocês. A geração X, que são os nossos pais, eles tinham como doença da geração o estresse, né? E aí a gente parte para a geração dos millennials, que tem como rótulo a depressão como doença principal, né? E agora a próxima geração, que já tá aí, 22 anos, que é a geração Z, que tem como rótulo a doença da ansiedade, né? E aí, acho que somos todos praticamente de geração millennial aqui, né? Inclusive Samuel, que acha que fez um gesto... Eu sou geração Z, na que verdade. Fez dizer, porque você não precisa ter idade pra ser geração Z, é uma questão de... É verdade. É rótulo. A gente só rotula pra entender melhor. É isso aí. E aí eu quero convidar você que tá ouvindo a fazer uma reflexão. Quantas vezes você abriu a sua timeline nas redes sociais
e viu um amigo ou alguém que você teve contato indo para um lugar legal viajando, participando de um evento legal, indo para aquela festa que você queria ir, vestindo uma roupa de uma marca que você gostaria, e aí você começa a se olhar e falar, eu não sou nada, né? E você começa a fazer uma autocobrança, né? E acho que pelo menos eu vivo muito isso, né? Tanto com questão de estereótipo de corpo, com relação a algo que eu gostaria de ter, um lugar que eu gostaria de visitar. E vocês passam por isso? Tem algum momento da vida de vocês digital que vocês olham para algo e ficam com ansiedade, e não é inveja e não é ciúmes, mas é ansiedade para alcançar aquilo de algum jeito? Eu acho isso muito curioso, porque eu já passei por esse momento de, outras pessoas estão fazendo, estão fazendo outras coisas, o que eu tô fazendo? Eu deveria estar trabalhando, né? Deveria estar fazendo um projeto legal, etc. Eu acho que junto da ansiedade tem um processo de autoconhecimento que ele é muito importante para superar ou para lidar com a ansiedade. Eu gosto de pensar assim, tá, legal. Aquela pessoa, nas redes sociais, a gente só mostra a ponta do iceberg, né? É uma vida ultra editada, a gente só conta uma parcela daquilo. Geralmente é o sucesso, é quando a gente conquistou alguma coisa. E é geralmente quando a gente tá noticiando aquilo pro mundo, né? Só que antes disso tem tantas histórias, né? Tem toda a trajetória da pessoa, o tempo de trabalho. A gente nunca fica sabendo dos bastidores. O lado não glamuroso. O meu exercício é sempre pensar, hoje, assim, tá, essa pessoa tá ali, tá fazendo isso, foi pra tal lugar, mas, caramba, ela trabalhou um monte pra tá lá, né? Ou eu sempre penso assim, tá, legal, tem um lance de admirar a pessoa e falar assim, putz, que legal, eu queria construir algo parecido. E eu gosto de sempre pensar do ponto de vista de o quanto eu quero isso realmente, né? Porque tem o que é socialmente aceito. Isso. Todo mundo vai pra Nova York, vou dar um exemplo, né? Tá, mas será que eu quero ir mesmo pra Nova York? Será que eu quero ter mesmo a brusinha da moda? Será que eu quero mesmo ter o celular? Isso aqui serve pra mim? Eu gosto do minimalismo porque tem um lance de propósito no fundo dele, que é minimalismo é eficiência. Serve pra mim? É o melhor pra mim? Então tá bom, é isso que eu vou fazer. Essa reflexão geralmente a gente não faz porque tá sendo bombardeado o tempo inteiro de informação, né? Mas aí deixa eu pegar um gancho. Você acha que o minimalismo hoje, como é entendido, não é algo que já é parte de um grupo social muito específico, que é uma classificação de coisa chique, de caro? A casa da Kim Kardashian é minimalista, não tem quase nada. Então, a essência da palavra minimalismo, sim, mas você não acha que o minimalismo ele se perdeu um pouco nisso tudo? Sabe aquela história da pirâmide de Maslow, que a gente vai superando algumas coisas, né? Tipo, primeiro você sobrevive, não passa frio, não passa fome, aí você vai chegando em outras questões. Aí você chega no topo. O minimalismo é uma demanda de quem já chegou no topo, já teve tudo, comprou tudo que queria e viu que aquilo não traz felicidade, e aí, né, volta, vira moda, vira gourmetização. Eu não sou a favor do minimalismo do tipo, não viver com nada, ou viver com, sei lá, uma peça de roupa, sabe, Eu sou a favor do minimalismo no sentido de propósito, de entender o que é útil pra você. E aí por exemplo, será que eu preciso ter 20 camisetas? Ou eu posso ter, 5? Ou o lance... tem o minimalismo Marie Kondo, sabe? Que, o que te traz felicidade? E muitas vezes as redes sociais estão jogando expectativas em cima da gente que você não parou nem pra pensar, né? Deixa eu pegar carona no que vocês estão dizendo, porque eu gosto muito de uma expressão que chama info-obesidade, que é essa onda de que você é bombardeado com informação e você não consegue digerir essa informação, então você fica com essa coisa de não consegui absorver tudo que eu queria, não consegui ler todos os feeds que eu gostaria, não consegui ver todos os vídeos que eu gostaria. Enfim, fica essa sensação de que você não consumiu tudo aquilo que você precisava consumir e por conta disso aquilo te traz uma carga de uma gordura, de um espaço adicional que não está te preenchendo, ou seja, você não saboreou aquilo que você devia ter saboreado. Quando a gente entra nessa onda de minimalismo e trazendo um pouco para essa metáfora, o que me parece é que, de fato, o que a gente precisa é escolher aquilo que nos representa, sabe? Aquilo que nos preenche, aquilo que faz sentido para a gente de fato. E aí é muito mais do que um movimento, é um olhar individual, é uma onda de percepção. Eu conversei recentemente com uma pessoa que é um rapaz, que é um consultor, ele trabalha com um negócio que eu gostei muito, que chama... todo mundo fala em aceleração de negócios. Ele faz a desaceleração de pessoas. Então isso é sensacional, porque a metáfora que está por trás disso
tem um despertar. Tem um olhar para si mesmo, tem um tirar o pé. Então, eu não vou realmente... Eu tenho, por exemplo... Eu vou abrir no Tabs, né? Vocês perceberam, hiperlinks, né? Então, assim, eu tenho um filtro no meu Facebook que ele não traz a timeline. Então, quando eu entro no Facebook, ele não traz timeline de nada. Se eu quiser ver alguém, se eu quiser consumir algum conteúdo, ou eu já fui impactado de alguma forma, alguém me mandou um post, alguma coisa assim, ou eu vou direto na página da marca, da pessoa, do meu amigo, para ver o que está acontecendo ali. Então, eu não sou necessário... O algoritmo, nesse sentido, não me ataca. Isso entendeu? É possível? É. Gente, é um dica pra vida, hein? Dica pra vida. Vamos colocar nas notas do post para o pessoal conseguir baixar. Mas é um pouco essa onda, quer dizer, você tentar criar um filtro para que aquele bando de informação que o algoritmo está te trazendo, né, não necessariamente é o que você precisa, né? Cara, eu adoro procrastinação, é bacana, mas você tem que, tipo, é a conta mais cara que você vai pagar no final do dia, né? Porque é aquela que você vai falar, putz, o que eu deixei de fazer por conta disso? Então, se procrastinar é algo que, de alguma forma, te preenche, separa um pedacinho da tua vida para ele, ou do teu tempo para ele, mas não todo o seu tempo para ele, né? Então, acho que é um pouco isso. Aí eu me conecto com essa onda de minimalismo e também de infobesidade. Quer dizer, separe aquilo, gourmetize, né, a informação na medida em que você só vai buscar aquilo que realmente te preenche e que te alimente, né? Então acho que é um pouco essa onda aí. Eu gosto desse conceito de infobesidade porque é quando você para escolher a qualidade do que você bota pra dentro. Isso aí. E a ansiedade vem bem de caos, né? Você não entende o que tá acontecendo. E esse bombardeio de informação o tempo inteiro tá, mas por que eu quero isso mesmo? Por que eu quero fazer isso? Por que eu tô me sentindo assim? E eu acho que tem um lance também, isso até um pouco do mercado de trabalho, você precisa estar antenado, você precisa saber de tudo que está acontecendo. Só que nem sempre, né? Pessoal, registrem isso, são 3 jornalistas falando desacelerem e selecionem as informações que vocês consomem. Sabe que uma vez, pegando o corona que você está dizendo, eu estava conversando com um amigo que é jornalista e faz tempo, na verdade, isso, eu nunca mais me esqueci desse comentário dele. Foi no momento das passeatas, no início do movimento do Levante, foi em 2016 mais ou menos. E aí eu falei pra ele, o amigo meu chama João, eu falei, João, e essa onda aí que todo mundo tá na rua, o que você acha disso? Ele ficou me olhando, ele falou, eu não sei. E foi tão libertador, sabe? E aí ele falou, sabe, Samuel, eu tô cada vez mais me permitindo não ter opinião sobre as coisas. E eu achei aquilo tão maduro, que bacana. O cara, eu fiquei fã dele, porque realmente você não precisa ter opinião sobre absolutamente tudo, porque necessariamente vai ser raso a sua opinião, né? Não dá pra você ser especialista em tudo. O jornalista, por natureza, tem essa coisa da generalidade, né? A gente é um especialista em generalidades, salvo quando você é um especialista, você atua num trade. Mas a gente é muito... E aí eu acho que isso se estende, depois das redes sociais tomar a proporção que tomaram, que todo mundo virou articulista de Facebook, né? Comentarista de Twitter. Então é complicado isso. Acho corajoso você falar, eu não sei o que achar disso, entendeu? A gente tem que praticar mais isso. É libertador, né? Totalmente. E aí, voltando pra essência, propósito, né? O nome do podcast de propósito. E aí eu quero trazer reflexões relacionadas a propósito, causa social e ansiedade, tá? Nos últimos anos, a gente viveu um estouro de uma, entre aspas, entre todas as aspas, bolhas sociais, né? Então a gente vê minorias que não são minorias, né? A gente vê... E aí, voltando, tudo tem que ter um rótulo, tudo tem que ter um nome. Então a gente vai pra LGBTQIA+, a gente vai pra raça, a gente vai pra gênero, a gente vai pra uma série de desdobramentos sociais e de identidade, né? E aí eu quero saber de vocês. Vocês encontraram o propósito de vida ou o propósito profissional de vocês? E se sim, primeiro, como foi essa ansiedade em busca disso? Ou se não, como é a ansiedade de buscar idealizar algo que você pode chamar de propósito, de essência e de legado para a sociedade? Quem começa? Posso começar? Ansioso. Eu posso dizer que eu já encontrei um pouco do meu propósito assim, profissional. Isso veio de chegar no extremo, de tipo ter uma crise de pânico, de entender que eu tava trabalhando muito e onde eu quero chegar? Eu não sabia onde eu queria chegar. Quando eu falo de autoconhecimento é isso, parar, pensar onde eu quero chegar, o que eu quero, o que eu tô fazendo para chegar lá, né? Ou o que é chegar lá? Porque para muita gente é um ideal
que você nunca parou pra pensar. Na faculdade de jornalismo, é aquela coisa de tipo, não, você tem que saber de tudo. Você tem que estar super antenado. E aí você se livra desse peso que, tipo, não, eu não preciso saber. Eu preciso, de repente, saber o que me interessa muito, né? E eu acho que hoje, essa parte de propósito é levar um pouco dessa calma para as pessoas que estão ou começando a profissão, ou desmistificar essas coisas que a gente vai criando ao longo do tempo, sabe? Conteúdo, e fazer conteúdo faz parte disso. Fazer conteúdo é fazer um conteúdo muito bom que te leve tudo que importa. Tipo, fazer com que as pessoas se conectem ao que importa. Eu acho que esse é o papel do jornalista. Porque a gente vive num mundo cheio de informação desencontrada. É isso aí. E em vários momentos a gente fica... Onde começou essa história mesmo? Né? Eu gosto de parar e pensar. Alguém precisa fazer esse trabalho de reunir as informações, organizar, porque vem informação de todo lado. A gente está sendo bombardeado. Mas isso do negócio da bolha é uma coisa que eu sempre paro e penso. Por exemplo, a gente está aqui refletindo sobre ansiedade e como a gente vai desacelerar. Eu acho que a maioria das pessoas ainda não estão nessa conversa, sabe? 99,9% talvez não estejam nessa conversa. E ainda sentem os males dessa infobesidade, ainda não sabe o que é. E quanto mais a gente fala disso, melhor, porque às vezes a ansiedade vem disso. Quantos grupos de WhatsApp a gente não participa? Eu detesto grupo, gente. Eu saio de todos, me colocam, eu saio em todos. Porque me dá uma aflição. Não é possível que em 5 minutos tenha 100 mensagens. Eu não vou ler tudo, né? Tipo, gente, não. Se eu tiver que conversar, eu vou conversar um por um. Claro, pra toda regra tem uma exceção. Gosto de alguns grupos. Isso vai pro trabalho. Isso vai pro chefe. Mas eu acho que chega um momento da profissão que a gente entende que não existe fórmula mágica, não existe nada que vai salvar a lavoura de um dia pro outro. E a gente precisa ter esse olhar mais calmo e mais cético, às vezes, né? Do que é... Porque as coisas vão... Eu gosto de dizer uma frase que é assim, ó. A tecnologia, ela vai numa velocidade absurda. Mas por trás disso tudo ainda tem humano. Sim. Ainda tem um lado humano. E a gente demora pra processar a informação e pra elaborar uma resposta. E ainda mais, a gente demora muito mais pra que todo mundo entenda. Então não precisa a gente sair correndo pra fazer a novidade, pra fazer o vídeo no IGTV, porque estreou ontem. Porque, calma, as pessoas ainda vão processar tudo isso. E às vezes nem vai dar certo. Existe a inteligência artificial, mas nunca existirá a emoção artificial, né? Exato. Então, se for pra amarrar esse lance de propósito, eu acho que o meu propósito é me dizer calma e aprender a dizer calma pros outros, sabe? Como que eu transmito isso? Porque é isso, a gente vai num ritmo... As coisas estão mudando muito rápido, mas a gente vai dar conta de tudo. Samuel, agora esqueça a ansiedade do placar do jogo. Não posso nem pensar nisso. Bom, eu tenho um olhar hoje, acho que bastante especial sobre esse assunto todo, sobre essa agenda toda, porque eu sou pai de duas figurinhas aí, o Bruno de 8 e a Luísa de 5, e isso mudou muito a minha vida, né? Mudou muito a minha vida. Eu, antes de ter as crianças, bom, eu sou capricorniano, jornalista, então vocês imaginam como eu e a minha mulher também, a gente trabalha muito, a gente é focado muito em realizar as coisas. O que sempre me moveu foi realizar coisas, independente de quais sejam as coisas. E eu sempre corri muito, sem muito saber onde eu ia chegar. Eu sabia que eu ia chegar em algum lugar legal, mas eu sem muito saber onde chegar. Eu também sou, enfim, tenho uma trajetória onde eu tive que meio que construir uma jornada sem ter muitas, dentro de casa, espelhos de realização profissional significativos. Então, enfim, sem fazer aqui a jornada do vencedor, do pobrinho, mas no final do dia eu tive que meio que fazer a coisa acontecer. É um pouco isso que aconteceu no meu dia a dia. E eu tava lembrando agora, você tava falando, eu tava pensando numa coisa, eu tava lembrando de uma música do Los Hermanos, porque eu tive a oportunidade de ver o show agora algumas semanas atrás, que quando tocou a música eu fiquei bastante emocionado. Eu até falei pra mim, que maluco, né? Tipo, eu tô nesse momento da minha vida que é vencedor, né? E ele fala que eu não quero mais ser um vencedor, né? Tipo, eu quero levar a vida devagar, sabe? Pra não faltar amor. Então, eu hoje, tudo que tá acontecendo na minha vida profissional, né? Então, eu tenho, pra fazer um breve resumo, eu trabalho há muito tempo no que eu faço, sempre tive agência, sempre tive uma rotina bastante estressante. Muita gente que tá ouvindo, muito possivelmente da nossa audiência, tem um pouco de conexão com a indústria da comunicação, os nossos amigos.
vocês, as pessoas que... Esse seleto grupo de amigos que estão nos ouvindo agora, que vão ser os primeiros daqui a 2-3 anos, quando estiver no 100º podcast, com milhões de downloads. A gente vai falar que eles foram, antes da gente ficar ripado, eles eram nossa audiência. Enfim, essa indústria da comunicação, enfim, ela meio que, hoje menos, mas ela durante muitos anos, ela celebrou e idolatrou essa onda do trabalhar muito, fazer muito, tudo mais, né? E eu, ao longo da minha trajetória, vivi tudo isso. Tive momentos de muita intensidade no trabalho, mas hoje, no final do dia, o que eu prego, não só para o meu time, mas para as coisas que a gente realiza no trabalho e para os projetos que a gente constrói juntos e colaborativamente, que tem que ser uma onda do tipo, vamos fazer, vai dar certo, mas a gente... Calma, sabe? Calma. Dá pra fazer? Dá. Legal. Se não der, a gente faz depois. Enfim, claro que evidentemente a gente ainda fala muito de propósito, né? Mas às vezes ainda um dos propósitos principais é pagar o boleto, né? E a gente está, evidentemente, num ecossistema que a gente precisa fazer a coisa acontecer para que haja resultado. Mas o que eu faço hoje, e é um pouco do meu propósito, voltando no começo da tua pergunta, acho que o meu propósito é um pouco isso mesmo, de dizer, não só para as marcas, mas para as pessoas que trabalham junto comigo, que dá para, enfim, ter um olhar mais humano sobre as coisas, dá para a gente poder, no meu caso especificamente, dividir essa agenda com as marcas que eu atuo e com as marcas que a gente trabalha perto, que é, olha, essa geração nova toda que a gente está falando aqui, os millennials, a geração Z e tudo mais, se você não se posicionar abertamente, você como marca, se posicionar abertamente sobre algumas agendas, eles não vão comprar de você e você não vai existir mais. Não é assim, vai cair as minhas vendas. Não, você não vai existir. Daqui a 5 anos a sua marca deixa de existir. Então, quando a gente começa a trazer essa agenda de o porquê que a gente faz o que a gente faz e divide isso com as marcas, que eu acho que é um pouco do meu propósito hoje em dia como profissional, ou seja, tratar desse tema com seriedade e enxergar isso como negócio, de fato, como eu acho que a gente começa a trazer esse freio de arrumação, sabe? Tipo, tava correndo, a gente tava batendo a cabeça. Na minha cabeça, assim, a metáfora é a gente vivia meio numa coisa... Vive ainda algumas pessoas e alguns negócios, uma letargia. A gente tomou algum negócio, a gente não sabe o que foi. É um Boa Noite Cinderela global. A gente não sabe o que está acontecendo, tá todo mundo se olhando, a gente sabe que tá diferente, a gente tá numa outra sintonia. E é tipo, quando é que a gente vai parar para desacelerar, sabe? Então acho que é um pouco isso. Entendendo os propósitos dessa mesa, e acho que você também aí que está nos ouvindo, seja pelo Spotify, seja pelo iTunes, enfim, todas as plataformas digitais que estamos, eu publiquei ontem no meu Stories um cardzinho para as pessoas me perguntarem sobre dúvidas ou comentários para a gente discutir aqui. Eu vou trazer algumas para a gente refletir. Perguntaram se a ansiedade pode ser uma coisa boa. E aí eu vou, antes de deixar e abrir o microfone para vocês, eu só vou anexar aqui uma reflexão. É que a gente tem um tabu de que a ansiedade é sempre uma doença, né? Então eu tenho alguns sintomas, eu busco lá no Google e eu vejo que é uma doença. E aí eu tenho 6 rótulos para ansiedade, desde toque, que é o de arrumação, ou de inúmeros tipos de toque, até algo mais profundo, né? Então a ansiedade nem sempre e aí você que está ouvindo, fique tranquilo, não fique ansioso, porque a ansiedade nem sempre é uma doença, muito pelo contrário. Eu acho que a ansiedade, ela vem em todo ser humano, é algo comum a todos. E então digam para mim, a ansiedade precisa ser erradicada? Ela pode ser erradicada? E mais do que isso, existe o lado bom da ansiedade e como fazer com que esse lado bom exista? Eu acho que a ansiedade é algo ótima. É ótima, excelente. Bipolaridade é o próximo tema. Boa. Sabe por quê? Porque, vamos lá, a ansiedade te faz continuar vivo, é o que você... É o que te move no começo do dia, sei lá, o que te tira da cama. É uma motivação. Seja ela, tipo, meu Deus, preciso pagar os boletos. Meu Deus, preciso fazer alguma coisa. Tipo, tenho que chegar no horário, etc. Sempre tem uma motivação que a ansiedade é o que vai te levar pra isso. As doenças vêm de quando essa ansiedade tá fora do controle. Ela tá fora do equilíbrio, né? Que aí a ansiedade, a ansiedade tem muito a ver com controle, né? Ela se manifesta através do controle. Você acendeu aquele alerta de perigo.
E aí você não consegue fazer nada. O seu comportamento sempre vai ser, tá, eu vou tentar evitar todos os outros gatilhos, controlar o meu ambiente para que eu me sinta mais seguro e que não ative esse alerta de perigo. E aí o transtorno de ansiedade generalizado, o toque. Geralmente a pessoa com toque, ela tenta lavar a mão, vamos lá, lavar a mão 30 vezes porque ela acha que isso vai deixar ela mais segura. Deixa eu fazer um parênteses, porque o toque, ele é visto como uma ansiedade engraçada, né? É uma ansiedade que as pessoas dão risada, é um humor, então até remetem a signos, né? Então, eu não sei, eu não manjo muito de signo, mas quando eu tenho toque de arrumação é escorpião, sei lá. Então, o toque, ele não é visto como uma doença séria, porque existe um tom de ser engraçado. Mas quem é diagnosticado com toque, obviamente, tem que ter um tratamento, né? Exato, e aí tem o remédio, tem coisas que são... Quando você tem um diagnóstico, você vai tratar para diminuir os sintomas extremos, como uma dor de cabeça, como qualquer outra doença que tem efeitos colaterais. O que eu digo que a ansiedade é boa é... Quando você aceita, vamos lá, eu sou uma pessoa ansiosa. A sociedade está dizendo, ser ansioso é ruim. Você tem que erradicar isso. É uma frescura, né? Quando você aceita que isso faz parte de você, como a cor do seu cabelo, ou, sei lá, o tamanho da sua perna, a sua altura, você aprende a viver a sua vida, tipo, entendendo que isso faz parte do seu processo. Hoje, por exemplo, eu entendo que a minha ansiedade, ela é muito positiva porque ela faz parte do meu processo criativo. Legal. É o que me deixa inquieto, né? Só que eu consigo entender o que é a ansiedade de, tipo, eu quero descobrir alguma coisa nova e tô animado, quando é da ansiedade que eu tô mal, né? Hoje mesmo eu fiz alguma coisa, eu neguei alguma proposta de trabalho, assim, e aí eu fiquei ansioso. Eu falei, por que eu tô ansioso, né? Não entendi. Depois eu entendi que era, sei lá, essa proposta veio através de uma amiga, e aí eu disse não, eu falei assim, ai, nossa, aquela amiga nunca mais vai me indicar pra nada. E aí, né, eu disse não, e eu entendi. Né? Tipo, isso é um processo. Sempre que eu me sinto que eu não ansioso, eu não sei o que é, eu tento entender de onde veio esse gatilho. E entender os próprios gatilhos faz parte de entender essa parte boa da ansiedade. Eu acho que é bem essa onda que você falou do autocontrole, da percepção. Eu gosto dessa coisa do despertar, né? Ok, você vivia lá numa situação, aquilo te incomodava, você nem sabia o porquê que aquilo te incomodava, mas você refletiu, seja sozinho ou com a ajuda de algum profissional ou de algum medicamento, e aquilo te deu uma percepção sobre alguma coisa, você falou, bom, eu entendo os meus limites, entendo os meus caminhos, e o controle sobre essas questões até te ajuda na autoestima, né? No sentido de eu me percebo, sei das minhas falhas, e isso me torna humano. No final do dia a gente está falando aqui de humanidade, né? Isso me torna humano. E esse olhar de humanidade, olha o psicólogo falando aqui. Esse olhar de humanidade também traz essa percepção que é a antítese ou a contrapartida dessa coisa do a gente tem que fazer absolutamente tudo, a gente tem que ser genial em absolutamente tudo, a gente tem que lacrar em tudo, a gente tem que ter 1 milhões de likes e que essa vida perfeita que ela não existe, né? Então quando você percebe, cara, não, a gente... Tudo bem, eventualmente de ter um momento editado da minha vida para os meus amigos, para as pessoas próximas, bacana, mas eu sou imperfeito, né? Eu gosto muito dessa coisa, eu tô lendo um livro, Brené Brown, né? Que Busca da Imperfeição. Todo mundo tá lendo esse negócio, eu vou ler também. Busca da Imperfeição. E tem muito essa onda que é muito oriental, inclusive, e eu tô apaixonado por essa questão da filosofia oriental em relação às coisas, né? Que fala que o mundo é imperfeito, e a percepção disso te traz um pouco essa maturidade, essa calma. Eles falam muito dessa questão a porcelana, ela vai ter uma fissura, ela vai ter um detalhezinho ali, e tudo bem, né? E perfeito, ela não precisa ser simétrica. Exato. Não precisa ter 6 coisas da mesa, pode ter 5, né? Apesar de dar uma angústia de ter 5 e não ter 6, mas enfim, de não estar uma coisa toda amarradinha ali. Então a busca da imperfeição e esse olhar, não a busca da imperfeição, mas pelo menos o olhar da imperfeição e o tal do caminho do meio, que é um negócio que eu venho aprendendo bastante no budismo, que também é uma coisa que eu estou experimentando agora, que é essa coisa de você não precisa ser extremamente perfeito, você não precisa ser totalmente descasado com esse olhar de ordem, né? Tipo, não, vamos viver a vida de qualquer jeito, mas sempre há um caminho do meio, sempre há um caminho de respeito às suas limitações, né? Ao seu tempo. Então, eu acho que é um pouco isso, assim. Acho que a popularização dessa agenda de despertar, que tem muito a ver com yoga, com tem um monte de nome bonito que estão dando para esse tipo de discussão, né? Exato. Mas no final do dia é autoconsciência, né?
Muitas pessoas mandaram perguntas lá e muitas pessoas, eu me surpreendi até pelo índice de engajamento das minhas redes sociais. Mas muitas pessoas falaram que usam medicamento, usaram medicamento ou foi indicado algum tipo de medicamento. E aí isso me faz refletir que medicação rima com meditação. São dois opostos que é justamente isso. E tem uma das pessoas que interagiu comigo que comentou e escreveu um texto gigantesco, mas ela justamente diz que quando ela começou a tomar medicamento, ela se sentiu dopada. E então ela perdeu a emoção, ela perdeu a vivacidade. E aí ela percebeu que outros formatos de autoconhecimento, e aí vale para tudo isso que você comentou agora, de meditação, de mindfulness, de bioflow, enfim, ou até mesmo de de fazer um esporte, ou de jogar um videogame, ou qualquer coisa que você entenda que você gosta, que te dá prazer e que te faz desacelerar do seu fluxo de vida, é uma válvula de escape, né? E aí eu vou amarrar essa história com algumas outras reflexões, né? O ser humano cria a ideia de perfeição, o ser humano cria a ideia de tempo, quando na verdade o tempo controla a gente, quando na verdade a gente deve controlar, a gente deve porque a gente pode, porque a gente criou o tempo, então a gente deve controlar o tempo, não é o tempo que controla a gente. E eu acho que justamente a ideia de imperfeição é que torna a gente tão diverso. E aí a gente volta justamente a uma causa social, a diversidade. Então, ouvintes, alô, tem alguém desse lado? Por favor, me escutem. Diversidade não é gay, não é mulher, não é negro, não é refugiado. Diversidade é todo ser humano que tem vida. Geneticamente, todos somos diferentes uns dos outros, inclusive gêmeos idênticos. Então, parem de entender a caixinha da diversidade como algo sendo exclusivo do que está do lado e que você fecha o olho. Olhe para si, perceba que você é um indivíduo, você tem as suas limitações, você cria os seus problemas e você pode resolver os seus problemas sozinho, com a ajuda de médicos, obviamente, quando isso for preciso, mas é importante pensar que a gente pode e deve fazer com que a ansiedade ela seja uma válvula boa pra gente, uma ferramenta a nosso favor e não contra a gente. Posso fazer uma reflexão sobre o lance do medicamento? Eu, por muito tempo, sei lá, uns 3 ou 4 anos, eu não queria tomar medicamento porque eu achava isso. Vai tirar a minha percepção da realidade. Vai me deixar dopado. Hoje eu tomo, mas eu tenho outro olhar. Primeiro que cada corpo é um corpo e cada medicação vai dar certo ou não. Tem que procurar um médico pra testar e experimentar. E essa sensação de dopado, eu acho que é uma reflexão muito doida, porque quando eu comecei a tomar um remédio que funcionou pra mim, a minha sensação foi: meu Deus, esse é o mundo visto sem o filtro da ansiedade extrema. Legal. De tipo, esse é o mundo de verdade, porque quando a gente tá na ansiedade extrema, o mundo sempre é muito mais perigoso, o mundo, como que ele é falso, né? É uma impressão falsa do mundo. O remédio me ajudou a ver o mundo, tipo, caramba, com a calma constante. Tipo, não, você não vai ser assaltado quando você virar a esquina, ou qualquer que seja a ansiedade. Então, talvez eu podia estar me sentindo dopado. Tipo, eu não tô sentindo intensamente, porque aquela era a minha referência de sentir. Pra mim foi, não, essa é outra referência de sentir. Eu não preciso estar no extremo, né? Eu posso estar num caminho de equilíbrio, assim. Equilíbrio. Eu queria fechar a conversa com essa palavra, falar 3 coisas e a gente dá nossas dicas para quem nos ouve. A primeira coisa, a ansiedade é a nossa ferramenta de sobrevivência. Está tudo bem você se sentir assim. É importante a gente pensar que a gente controla ela e a gente pode e deve utilizá-la ao nosso favor. Segundo, exercícios de autoconhecimento, independente do que você escolha, dentro do que você entende que é bom para você e que te faz respirar em meio ao caos, procure algum tipo de exercício de autoconhecimento, porque é uma grande oportunidade para você se conhecer e, mais do que isso, você refletir: será que isso é importante para mim? Será que eu preciso ir nesse lugar? Será que eu preciso consumir isso? Será que eu preciso viver o que as pessoas estão vivendo ou esperam que eu viva ou que eu seja? Isso é uma ótima forma de começar a se conhecer. O terceiro e último ponto do meu lado, a ansiedade nunca vai desaparecer. A gente deve controlá-la e não ela controlar a gente. Então a ansiedade vai estar com a gente e tá tudo bem, porque ela coloca a vida em perspectiva. Ela faz com que a gente entenda para onde a gente pode ir e qual é o nosso poder. E aí, Samuel e Isaac, por favor, ajudem com a última pergunta que me mandaram e a gente fecha justamente como as pessoas podem trabalhar a ansiedade. Quais são as dicas de vocês para isso, diante das experiências e diante de tudo que a gente falou aqui? Essa é difícil. Eu acho que é autoconhecimento. E aí seja meditação,
meditando, seja participando de um grupo que as pessoas discutem sobre ansiedade e como elas se sentem. Ou terapia, né? Psicoterapia. Eu acho que existem inúmeras formas de se conhecer. E isso te ajuda a lidar com as variáveis do mundo, né? Quando você tá no seu eixo, você sabe o que é bom pra você e o que não é bom. O que você tá disposto a experimentar ou não. O que você tá disposto a suportar ou não, né? Porque muitas vezes a ansiedade vem de um espaço de tipo, meu Deus, eu tenho que viver a situação quando eu não quero. E no mundo que a gente vive, no capitalismo, eu acho que ter uma consciência financeira ajuda muito a ter mais liberdade. E liberdade te dá mais calma pra tomar melhores decisões. Porque eu vejo muitos amigos e pessoas que estão ansiosas com carreira, etc., que o lugar de onde isso vem é um desespero de como que eu vou pagar os boletos, o que eu vou fazer. E eu acho que quando a gente consegue olhar pra nossa vida financeira, organizar isso te dá mais escolhas, né? De não estar com a corda no pescoço pra aceitar qualquer trabalho ou aceitar os absurdos que a gente passa em ambientes de trabalho. Claro, tem momentos quando a gente não tem uma vida financeira estável, a gente não tem o que fazer, tem que aceitar e vai vivendo. Mas quanto mais você é consciente pra isso, mais liberdade você tem e, consequentemente, mais equilíbrio. Eu acho que tem muito essa onda de quando você fala muito, você não consegue se ouvir. Então tem essa questão também de se ouça, né? Perceba, tem muito essa questão da percepção. E quando a gente está imerso nessa maluquice que é o dia a dia que a gente está, muitas vezes, que a gente é convidado ou que a gente é jogado, de certa forma, a viver, que é o celular te comunicando, todos os meios te chamando, vem pra cá, olha o que está acontecendo. Acho que se você tomar uma decisão, fazer a escolha de eu não vou ver isso agora, eu não quero comentar sobre isso agora, ou eu não quero ter uma opinião sobre esse assunto agora, e se ouvir, se escutar, dar um tempo mesmo, eu acho que isso é libertador, sabe? Não é fácil, eu tô também, não tô em terapia junto com vocês, meus amigos, então assim, mas assim, tem que tentar, tem que buscar, tem que perceber que é importante também tirar o pé, né? A minha vida toda, hoje eu tenho 42 anos, a minha vida toda eu ouvi a máxima do tipo, se importe de fato com as pequenas coisas, com a família, com as pessoas que são próximas, por aqueles que lutam por você, lute por eles também. E tem coisas que não precisam ser feitas agora ou procuradas agora. Minha vida toda eu vi isso, minha vida toda eu ignorei isso. E só agora, talvez com um pouco mais de percepção, de tempo, de vida mesmo, que eu dou muito valor a isso e que eu tento perseguir, olhar para essas questões com prioridade. Então, eu acho que é muito se ouvir, se perceber, se permitir errar e tudo bem, sabe? Não ter compromisso com erro é um negócio bastante importante que a gente só aprende mais velho também. Cara, você vai errar e vai errar bastante. Então, acho que é um pouco isso. Se ouça mais muito e bom. Ouça o nosso podcast. Muito bom. Então, comecei esse podcast apresentando os nossos convidados, não pelo seu sobrenome de trabalho, mas pelos seus hobbies, que eu entendo que são as válvulas de não ansiedade. Boa. E é justamente essa a ideia. Não quero que vocês conheçam as pessoas que estão aqui pelo que elas fazem no mercado, mas o que elas fazem pela vida delas. Então, quando o Samuel gosta de jogar basquete e ficar com a família, é uma forma dele desacelerar. E quando o Isaac ele tá na frente de uma série, ele tá na frente para desacelerar e trabalhar a ansiedade. Finalizo também o podcast agradecendo muito o apoio do Cívico, que é esse espaço incrível que tem inclusive visitas guiadas. Eu vi que eles fazem visitas pelo Simpla, então dá para agendar. E também pelo Sprinklr, que ajudou a gente a manter o nosso podcast até o final do ano, que vai ser maravilhoso, então aguentem que vem mais. E também agradecer a todos os colaboradores e facilitadores do Portal de Propósito, que tá tanto no portal quanto no podcast, e logo teremos novidades em vídeo. Boa. Talvez encontros presenciais. É isso aí. Teremos muitos desdobramentos. E se você quer fazer parte desse time, se você quer estar atrás desse microfone, dê sua voz pra gente, empreste sua voz pra gente e contribua para um mundo com muito mais propósito, muito mais diversidade, e abrace causas sociais, mas mais do que tudo, não dá pra sair daqui sem falar: abrace você mesmo, abrace você como você é e abrace a ansiedade, porque ela vai te fazer bem sim. Boa. Pessoal, obrigado pela participação aqui, obrigado por terem chegado até este minuto que fecho, e a gente se vê no próximo podcast. Valeu, tchau, tchau.